Meus irmãos, vamos então abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2. Nós leremos a partir do versículo 13. Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo de número 13. Vamos, meus irmãos, nos colocar de pé para a leitura da palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: A vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, pela rica oportunidade que temos nesse momento de ouvir a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, Tua graça sobre a nossa vida, e que o Teu Espírito Santo nos ilumine para nós compreendermos, ó Deus, a palavra do Senhor. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Há um autor e compositor chamado George Benard, que escreveu um hino bastante conhecido, intitulado Rude Cruz. Ele, certa vez, disse que a cruz de Cristo é o coração do Evangelho. A cruz de Cristo é o coração do Evangelho. Atenta aqui para mim um instante. Ele falou claramente isso, dizendo que a cruz de Cristo é o coração do Evangelho. É a cruz que bombeia sangue para todo o corpo de Cristo, que é a sua igreja. O texto que nós acabamos de ler está tratando sobre a cruz de Cristo. Essa cruz que para os crentes, para os cristãos, não é motivo de derrota, no entanto, motivo de glória. Até mesmo Paulo disse, escrevendo a sua carta aos Gálatas: longe de mim gloriar, senão na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque a cruz não é símbolo de derrota, não, muito pelo contrário. A cruz de Cristo é símbolo de vitória, de triunfo. E é exatamente isso que lemos no final aqui do versículo 15, triunfando deles na cruz. O texto, portanto, está falando do triunfo de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Não de sua derrota, não simplesmente de sua humilhação, sobretudo de sua vitória, do seu triunfo. Esse texto é muito importante porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta com o objetivo de encorajar os crentes em Colossos contra uma heresia que era uma mistura de gnosticismo, como também legalismo judaico, que afirmavam, esses falsos mestres, que afirmava essa heresia, que os cristãos também deveriam fazer certas oferendas a certos ídolos, com o objetivo de apaziguar a ira desses falsos deuses. No entanto, o apóstolo Paulo então escreve essa carta dizendo que essa ideia
não é, de fazer oferendas a ídolos para apaziguar a ira desses ídolos, desses falsos deuses. Essa ideia é uma ideia errada, equivocada, e que a obra de Jesus Cristo na cruz, ela é suficiente para nos libertar de toda ira maligna, de todo inimigo deste mundo, como também satisfazer a ira do Pai. O apóstolo Paulo, portanto, escreve essa carta com o objetivo de encorajar a igreja colossense na verdade de que a cruz ela é suficiente para a vida da igreja, que a cruz ela é fundamental para a vida da igreja, que a obra de Cristo na cruz do Calvário ela foi completa, absoluta, suficiente, e que não é necessário mais nada além da obra de Jesus Cristo. Essa obra, portanto, ali revelada na cruz do Calvário, é uma obra de vitória, de triunfo, como lemos aqui no versículo 15, triunfando Jesus na cruz do Calvário. É por esta razão, meus irmãos, que eu trago essa verdade, o triunfo da cruz de Cristo. A primeira lição, portanto, é que o triunfo da cruz de Cristo Jesus é o triunfo da vida sobre a morte. É o triunfo da vida sobre a morte. Veja o que diz o texto, versículo de número 13. Vamos ler juntos, irmãos, em uma só voz, toda a igreja. Vamos lá. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. O apóstolo Paulo, ele afirma que todos nós estávamos o quê? Mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Paulo, portanto, apresenta a nossa condição, uma condição de morte. Primeiramente por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões. Paulo diz, vocês estavam mortos por causa da transgressão de vocês, por causa do pecado de vocês, por causa da desobediência, dos pecados, das transgressões. Paulo, portanto, está aqui afirmando que o salário desse pecado é a morte, e todos nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados. A palavra utilizada por Paulo aqui é a palavra transgressão, que é justamente a quebra da lei de Deus, a desobediência da lei de Deus. Paulo, portanto, está dizendo que nós estávamos mortos por causa da quebra da lei de Deus. Que lei é essa? Qual é a lei de Deus que nós quebramos? Está lá em Êxodo, capítulo 20, quando Deus deu os 10 mandamentos para Moisés e para o seu povo, que permanece até hoje, a lei de Deus, os mandamentos. No entanto, a Bíblia fala que nós não conseguimos cumprir a lei de Deus perfeitamente, que nós não conseguimos cumprir todas as exigências da lei, que nós transgredimos a lei, quebramos a lei. Deus diz para nós, não fazer ídolos, e nós fabricamos ídolos em nosso coração. Deus fala para a gente não falar o nome de Deus em vão, e a gente fala o nome de Deus em vão, porque somos pecadores, porque transgredimos da lei do Senhor. Paulo até mesmo diz em Romanos capítulo 3 que não há um justo sequer na face dessa terra, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, é o que diz a palavra do Senhor em Romanos capítulo 3. Então, por causa dos nossos pecados, nós estávamos mortos, por causa da transgressão, da desobediência da lei de Deus, nós estávamos mortos. Pecado não é simplesmente quebrar a lei, transgredir a lei, desobedecer a lei, mas pecado também é ficar aquém da vontade de Deus, aquém do esperado de Deus. Deus diz, por exemplo, para você, seja santo, como santo é vosso Pai Celeste, ou seja, seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste, mas aí você não consegue ser perfeito, você não consegue essa perfeição, então você fica aquém do desejado de Deus, isso é pecado. Deus fala para você, prega em tempo e fora de tempo, mas aí você falha, nem todo o tempo você está testemunhando acerca do Evangelho, e isso é ficar aquém do esperado de Deus, isso também é pecado.
Então, irmãos, nós estávamos mortos por causa das nossas próprias transgressões, por causa dos nossos pecados. Segunda verdade, nós estávamos mortos também pela incircuncisão da vossa carne. Veja o que diz o texto aí. Pela incircuncisão da vossa carne. A palavra aqui, irmãos, incircuncisão, é o mesmo que dizer impureza. Essa palavra incircuncisão era uma palavra usada pelos judeus para tratar os gentios como impuros, longe de Deus. Então, os gentios, que eram aquelas pessoas que não faziam parte da nação de Israel, eram tratados pelos judeus como incircuncisos, isto é, impuros. Paulo, portanto, está dizendo que a nossa carne ela é impura, a nossa carne ela é incircuncisa. Nós nascemos em pecado, como disse o salmista, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós então somos pecadores por natureza. Nós somos pecadores não porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Transgredimos a lei de Deus porque a nossa natureza ela é pecaminosa. E se você for sincero consigo mesmo, você vai saber que isso é uma verdade. Porque uma hora ou outra a gente está errando. Uma hora ou outra nós estamos pecando. Uma hora ou outra nós estamos pensando, desejando, falando, agindo, fazendo coisas que desagradam a Deus. Porque a nossa natureza ela é incircuncisa, pela incircuncisão da vossa carne. Nós estávamos mortos, portanto, irmãos, por causa da nossa própria natureza pecaminosa, e nós estávamos mortos também por causa dos nossos próprios pecados. No entanto, diz a palavra de Deus que o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados e nos dar a vida. O pecado que está sobre nós e que estava sobre nós, estava sobre Jesus, e ele morre pelos nossos pecados para nos dar vida. É o que diz o versículo 13, a parte final. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Nós que estávamos mortos pelos nossos pecados e pela nossa própria natureza, ele nos deu vida. Ele veio e morreu para nos dar vida, perdoando todos os nossos pecados, perdoando todos os nossos delitos. Eu pergunto para você, onde foi que Cristo perdoou os nossos pecados? Aonde foi que Cristo derramou seu sangue para nos purificar de todos os nossos delitos? Aonde foi que Jesus Cristo morreu para nos dar vida? E a única resposta que temos, irmãos, é a cruz. A cruz, portanto, revela a vida que nós recebemos mediante a morte de Jesus Cristo. É por esta razão que o triunfo da cruz é o triunfo da vida sobre a morte, porque nós estávamos mortos, mas pela cruz recebemos vida. Nós estávamos trilhando o caminho de morte eterna, mas por causa da morte de Cristo nós recebemos vida. Nós estávamos condenados à morte eterna, mas por causa da morte de Cristo, nós fomos então libertos dessa condenação, libertos desse juízo, e recebemos então a vida. Na cruz do Calvário, portanto, nós percebemos que essa morte que nos assolava foi destruída, destronada por causa da morte de Jesus Cristo. Há um autor chamado John Owen, foi um ministro do Evangelho, um homem de Deus. Ele afirma que na cruz acontece a morte da morte na morte de Cristo. Na cruz acontece a morte da morte na morte de Cristo. Ou seja, a morte que nos assolava foi destruída, foi morta por causa da morte de Jesus Cristo. É como se o próprio Cristo pegasse a morte que estava assolando o seu povo, arrancasse ela e colocasse ela sobre os seus ombros e levasse essa morte até a sepultura.
Jesus Cristo foi esse que veio para receber essa morte, para receber o salário do nosso pecado, carregar nos seus ombros o juízo de Deus, e mediante, irmãos, a sua morte, nós recebemos então vida. É por esta razão, queridos, que não existe nenhum outro meio para a salvação, a não ser a obra de Jesus Cristo. Ele é este meio para recebermos a salvação. Ele é o fundamento da nossa salvação. Ele é o teor da nossa salvação. A nossa salvação está fundamentada em Jesus Cristo. As crianças aqui presentes percebam, nós precisamos de Jesus Cristo, porque nós desobedecemos, e a desobediência causa a morte. Mas Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. É por isso que nós precisamos crer em Jesus Cristo e receber do seu amor e da sua obra. Uma aplicação para a nossa vida: Deus não depende de nós para nos salvar. Deus não depende de nós para nos salvar, porque nós estávamos mortos. Não foi necessário nós fazermos alguma coisa para Deus então nos abençoar, não, porque nós não conseguiríamos fazer, nós estávamos mortos. Não foi necessário nós buscarmos primeiramente a Deus, ou amarmos primeiramente a Deus, para então Deus nos salvar, não, porque nós não conseguimos, nós estávamos mortos. Não foi necessário nós fazermos alguma coisa, alguma obra humana, alguma barganha, alguma moeda de troca para Deus então derramar das suas benesses salvíficas sobre a nossa vida. Não, porque nós estávamos mortos. O que é que um morto pode fazer? Nada. É por esta razão, irmãos, que Deus não depende de nós para nos salvar. A obra da salvação é uma obra exclusivamente divina. A obra da salvação é uma obra exclusivamente graciosa. A obra da salvação é uma obra exclusivamente que vem de Jesus Cristo. É Ele que vem até nós, foi Ele que nos amou primeiro, foi Ele que veio e provou do seu amor por nós, foi Ele que veio nos buscar, foi Ele que veio até nós na cruz do Calvário, foi Ele que levou o nosso pecado na cruz do Calvário, foi Ele que foi sepultado pelas nossas transgressões, ressuscitou ao terceiro dia, e por esta razão a obra da salvação é uma obra exclusivamente divina. Não é toma lá da cá, eu faço para Deus me salvar. Não, meu querido irmão, você não consegue fazer nada. Você não tem capacidade de fazer nada. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos, mas por causa da morte de Cristo nós recebemos vida. Nós recebemos vida. O que nós devemos fazer então, pastor? Nós devemos apenas crer em Jesus Cristo, ter fé no Senhor e receber então da sua obra sobre a nossa vida. A fé, meu querido irmão, é até dom de Deus. A gente só tem fé porque Deus dá, então veja como a obra da salvação é exclusivamente divina. A fé é um meio, não a causa para sermos salvos. A fé é um meio, é um canal, é um instrumento que nós então cremos em Jesus Cristo. E Ele então concede em nós justificação, reconciliação, graça, salvação. Não existe, portanto, nenhum outro meio para recebermos da vida espiritual a não ser a obra de Jesus Cristo. O próprio Cristo disse isso, que é o caminho, a verdade e o quê? E a vida. A vida espiritual nós a recebemos por causa da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é por causa de uma igreja, não é por causa de uma denominação, não é por causa de um pastor. Nós não recebemos a salvação por causa dos nossos méritos, porque nós levantamos a mão um dia, ou porque fomos até a frente. Não é por causa de algo que nós podemos fazer ou realizar. Não é por causa de nada disso. A obra da salvação não é antropocêntrica, não está fundamentada naquilo que nós falamos, fazemos, ou naquilo que nós podemos realizar como ser humano. A obra da salvação é exclusivamente divina. É Ele quem faz tudo. E ainda bem que Deus não depende de nós para nos salvar. Porque perceba, se a salvação dependesse de nós, da nossa boa vontade, dos nossos méritos,
daquilo que nós podemos fazer, todos nós estávamos perdidos. Porque nós não somos bons o suficientes para Deus. Porque nós falhamos. Porque nós pecamos. No entanto, glória seja dadas ao Senhor. Porque Ele veio em carne, o Deus encarnado, Jesus, e morreu pelos nossos pecados, para que todo aquele que crê tenha vida e vida eterna. Segunda verdade, meus irmãos, o triunfo da cruz é o triunfo da graça sobre a dívida da lei. O triunfo da cruz é o triunfo da graça sobre a dívida da lei. Versículo 14, vamos ler juntos? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual o apóstolo Paulo agora fala sobre o escrito de dívida que era contra nós. Essa dívida que estava estabelecida contra a minha vida, contra a sua vida. Nós então éramos devedores de quem? Do diabo? Não, de Deus. Porque essa dívida diz respeito à lei de Deus. Que dívida é essa? É a dívida da lei. Deus exige perfeição. Então, diante de todas as suas imperfeições, está lá anotado a dívida. Você foi imperfeito aqui. Você foi imperfeito aqui. Você foi imperfeito aqui. Diante de todos os seus pecados está lá registrado a dívida. Você pecou nisso. Você pecou naquilo. Você pecou naquilo outro. Diante de todos os seus pensamentos errados está lá. Você pensou errado aqui. Você pensou impuro aqui. Você pensou indignamente aqui. Diante de todas as suas palavras e ações está lá tudo registrado na lei de Deus. Imagine só você chegando nos céus e Deus então passar o filme da sua vida, mostrando todos os seus pecados. Há um escrito de dívida que era contra nós. Nós olhamos para a lei de Deus e nós então percebemos o nosso pecado, porque somos imperfeitos, pecadores, transgressores da lei de Deus. Quem pode então pagar essa dívida? Quem foi que pagou essa dívida? Você? Nós? Não, irmãos. A palavra de Deus diz no versículo 14 que quem pagou essa dívida foi Jesus Cristo, encravando na cruz, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, ou seja, a lei de Deus que exigia muitas coisas para nós, mas que nós não conseguimos fazer. Essa grande dívida, o qual nos era prejudicial, porque a lei nos condena, essa dívida nos condena, essa dívida nos coloca debaixo do juízo eterno de Deus. E esse é o grande problema da humanidade, porque a humanidade sem Cristo vai ter que pagar essa dívida um dia com o Pai, e sem Cristo a humanidade vai ser condenada ao juízo eterno, que se chama inferno, por causa dos seus pecados. Essa é a dívida que é apresentada aqui, irmãos, no texto, que é a dívida que assola a humanidade e todos aqueles que estão sem Cristo. Mas diz a palavra do Senhor que então Cristo veio e cancelou o escrito de dívida e removeu esse escrito de dívida inteiramente, encravando na cruz. Essa palavra aqui, encravando na cruz, é como se o próprio Jesus Cristo estivesse pegando o martelo e o prego e colocando na própria cruz, dizendo: ó, está pago, o escrito de dívida está pago, todo pecado foi pago, o preço foi pago, e literalmente Jesus Cristo foi pendurado no madeiro, ele foi crucificado, o sangue de Jesus foi derramado,
Por um alto preço, fomos libertados da morte eterna. Cristo, portanto, na cruz está pagando o nosso escrito de dívida. Todo pecado nosso estava sobre Jesus, todo erro nosso estava sobre Jesus no Calvário, todas as nossas imperfeições estavam sobre Jesus no Calvário, todas as nossas transgressões estavam sobre Jesus no Calvário. Ele estava levando todos os nossos pecados e pagando o preço ao Pai por todos os nossos pecados. Ele pegou a sua cruz, ele carregou a sua cruz, ele foi crucificado, pendurado no madeiro, e pendurado ele bradou dizendo: tetelestai, está consumado, está pago, toda dívida está pago pela obra de Jesus Cristo, pela sua cruz, pela sua crucificação, por aquilo que ele fez por nós ali no Calvário. É por esta razão, meus irmãos, que nós olhamos para a cruz e percebemos a graça sobre a lei, sobre a dívida da lei, porque nós estávamos endividados, nós estávamos condenados, essa lei que nos condena por causa dos nossos pecados, mas então Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados, pagou a dívida e liberou graça sobre a nossa vida e sobre a vida de todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Daí a necessidade de crer em Jesus Cristo e confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Porque aqueles que ainda não fazem isso, aqueles que não fizeram isso, estão ainda debaixo dessa lei, dessa dívida da lei, desse juízo da lei. Porque darão conta a Deus de seus pecados. E Deus um dia vai pedir de você os seus pecados. Deus um dia vai chamar você na eternidade e vai pedir conta. E se você não estiver em Cristo Jesus, você será condenado. Você será julgado. No entanto, se você crê em Jesus Cristo e confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa sua dívida estará paga. O juízo que deveria cair sobre você já foi derramado sobre Jesus Cristo no Calvário, na cruz. Ele, portanto, mediante a fé, se torna o nosso representante legal, o nosso advogado, que diante do juízo de Deus, diante do santo e justo juiz, ele vai dizer sobre a minha vida, sobre a sua vida: esse aqui está salvo, esse aqui pertence a mim, o meu sangue foi derramado sobre a sua vida. Ele é marcado não mais pelo pecado, mas é marcado pela purificação que há no sangue derramado no Calvário. É sobre isso, irmãos, que o Evangelho trata. É o triunfo da graça sobre a dívida da lei. Não há, portanto, outro caminho a não ser o caminho da cruz, de olharmos para Jesus e confessá-lo como nosso suficiente Salvador e Senhor. Não há outro caminho. Foi Cristo que morreu, foi Cristo que pagou a dívida. Todos nós somos devedores. Não há quem faça o bem. Mas então Jesus veio e fez esse bem por nós, pagando a dívida ao Pai, para que eu e você, crendo nele, pudéssemos ser libertos, salvos e recebedores dessa maravilhosa graça, desse favor que nós não temos méritos nenhum para receber. Ele veio e fez e realizou. A terceira e última verdade é que o triunfo da cruz é o triunfo de Cristo e sua igreja sobre principados e potestades. É o triunfo de Cristo e sua igreja sobre principados e potestades. Versículo 15, vamos ler juntos? Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Na cruz de Cristo acontece então, irmãos, esse triunfo, essa vitória sobre principados e potestades. Esse termo aqui utilizado por Paulo, principados e potestades, são termos utilizados para descrever o império das trevas, os inimigos da nossa alma, Satanás e seus demônios. No entanto, o texto diz que esses inimigos
de Cristo e da igreja, esses inimigos foram publicamente expostos ao desprezo e foram derrotados por Cristo na cruz do Calvário. O texto é claro e diz: publicamente os expôs ao desprezo. Essa palavra, irmãos, expôs ao desprezo, dá ideia de vergonha. Eles foram publicamente derrotados por Cristo Jesus no Calvário. É aquela ideia das histórias de guerra antiga, que o príncipe com seu exército vai e derrota, né, os seus inimigos. E então os seus inimigos eles são amarrados, são então levados para o reino em uma fila, acorrentados e despidos. Então, quando esses inimigos entram no reino, publicamente, eles são envergonhados. Publicamente, eles estão expostos ali ao desprezo, porque foram derrotados, envergonhados, e estão sendo levados cativos para o reino por meio do general, que derrotou com seu exército os seus inimigos. É basicamente isso. Jesus Cristo veio, o nosso príncipe da paz, o nosso Josué, o nosso líder, ele veio, então na cruz do Calvário ele derrota o inimigo, ele derrota o inimigo das nossas almas. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo está pisando sobre principados e potestades. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo está vencendo o inimigo, pisando na cabeça da serpente, destruindo a obra do império das trevas, destruindo a obra do inferno, libertando assim o seu povo do cativeiro das trevas, do império das trevas, e levando para o reino de amor. O texto diz: despojando principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz, portanto, não é uma derrota, mas a cruz é a vitória de Jesus Cristo sobre principados e potestades. A cruz não é a vergonha de Jesus, mas a cruz, irmãos, é a vergonha dos inimigos de Cristo e de sua igreja. A cruz não é motivo de vergonha e de sofrimento. Vai mais que isso, vai além disso. A cruz é símbolo de vitória, porque a cruz representa a vitória de Jesus Cristo sobre os seus inimigos. Por esta razão, nós podemos crer que a batalha espiritual já aconteceu. Aconteceu na cruz e Cristo já venceu. Toda batalha espiritual apresentada aqui pelo apóstolo Paulo em Colossenses, essa batalha espiritual dos demônios, do reino das trevas e do reino de Cristo, essa batalha aqui acontece aqui em Colossenses 2:15, e tem um vitorioso, e o vitorioso é Jesus Cristo, que triunfou sobre principados e potestades. A batalha, portanto, espiritual que muitos pregam aí nos nossos dias, que diz que Cristo ainda não derrotou, que Cristo ainda está militando contra os inimigos, que a igreja ainda tem que marchar para lutar e expulsar as regiões, né, malignas das regiões, dos bairros, que tem que pisar como Josué pisou. Esse tipo de batalha espiritual é um tipo de batalha que não provém do Evangelho. Porque a batalha já aconteceu, Cristo já venceu, e nós estamos fundamentados na vitória de Jesus Cristo. Amém. Não há necessidade mais, irmãos, de nós levantarmos as nossas armas espirituais como se Cristo ainda não tivesse vencido e a igreja ainda estivesse à mercê de Satanás. Não! Cristo já venceu, a igreja está debaixo da proteção de Cristo e nenhum mal pode nos arrebatar de suas mãos, porque Cristo já venceu por nós. Como diz a canção, vencendo vem o Senhor Jesus. Essa batalha sim, Cristo já venceu. Essa batalha sim, já somos declarados como mais que vencedores, porque nós estamos
em Cristo. Vencemos não porque temos poder. Vencemos o mal não porque somos melhores. Vencemos não porque somos bons, capacitados. Não. Mas vencemos porque estamos sobre Jesus. Estamos em Cristo, fundamentados nele, alicerçados nele. Vencemos porque a vitória de Cristo nos representa. Vencemos porque a vitória de Jesus no Calvário atinge a nossa vida e somos mais que vencedores. Vencemos porque Jesus Cristo venceu por nós. Vencemos porque Jesus Cristo é o nosso segundo Adão e está nos representando em vitória. Vencemos não porque somos melhores, mas porque o melhor, Jesus Cristo, nos representou e venceu para nos garantir a vitória sobre o inimigo da igreja, o inimigo das nossas almas. Somos mais que vencedores porque Cristo venceu. A nossa vitória, portanto, e o nosso triunfo vem por causa da vitória e do triunfo de Jesus Cristo. Não é verdade? O triunfo da cruz, portanto, irmãos, é o triunfo da vida sobre a morte. O triunfo da cruz é o triunfo da graça sobre a dívida da lei. E o triunfo da cruz é o triunfo de Cristo e sua igreja sobre principados e potestades. Recebemos vida, recebemos graça, recebemos triunfo. Ande, portanto, em novidade de vida. Abandone os pecados, Cristo morreu por eles, para que você possa andar em novidade de vida, obedecendo a lei e a vontade de Deus. Viva debaixo da graça, não mais debaixo do legalismo da lei. Não ache que os seus pecados vão te condenar. Não, porque Cristo já levou os teus pecados. Cristo já morreu pelos teus pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E não aceite nenhuma palavra de acusação por causa dos seus erros. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo já morreu por cada um deles. Você está fundamentado, não é nos seus erros, nem em sua vida, nem em sua obra, mas você está, irmãos, fundamentado na graça de Jesus Cristo. Olhe, portanto, também para a vitória que provém de Cristo no Calvário. Nenhuma magia, nenhuma artimanha do inimigo, nenhuma obra maligna pode nos atingir. Por quê? Porque Cristo venceu, Cristo nos libertou do império das trevas, e nada de ruim, nenhum mal pode tocar na vida daquele que está marcado pelo sangue do Cordeiro Jesus. Nada pode nos tocar. Cristo já venceu e garantiu essa vitória à sua igreja e a todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Se você veio aqui nessa noite e nunca professou a sua fé em Jesus, nunca depositou a sua confiança em Cristo, nunca entregou a sua vida a Cristo, nunca creu em Jesus Cristo de todo o seu coração, se você veio aqui nessa noite e está nessa condição, meu querido irmão, minha querida irmã, faça isso urgentemente. Faça isso hoje. Quando você chegar em sua casa, dobre os seus joelhos e entregue a sua vida a Jesus e creia em Jesus Cristo. Venha para os cultos, faça o discipulado, participe da igreja, dedique a sua vida ao Senhor. Se você ainda não creu em Jesus Cristo, creia hoje. Se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo de todo o seu coração e publique a sua fé nele, porque somente por meio de Cristo é que nós recebemos vida, graça e triunfo sobre todos os nossos inimigos, por causa de Cristo Jesus. Eu concluo, meus irmãos, esse sermão lembrando do autor George Bennard, que escreveu um hino intitulado Rude Cruz, que disse que a cruz de Cristo é o coração do Evangelho, que bombeia sangue para todo o corpo. E de fato é.
porque é por causa da cruz que recebemos vida, graça e triunfo. Ele também diz em sua canção que a mensagem da cruz é a mensagem que nós vamos viver. Seu triunfo, meu gozo será. A cruz, portanto, não é derrota. A cruz, portanto, é triunfo. É a nossa mensagem, é a nossa vitória, é a nossa vida.